dois, um, dois. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ivanice e sou trabalhadora desta casa. Sintam-se abraçados. Alguém aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu irmão. Viu? Receba o nosso afetuoso abraço. Para esta noite, gente, nós teremos como tema Quando o Amor Veio à Terra. Olha que tema lindo, né? E quem vai facilitar é o nosso irmão James Ney, o qual eu convido a sentar aqui na frente conosco. Seja bem-vindo, James, mais uma vez. E para nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Ele nos fala o seguinte: negar-se. Negar a si mesmo é não pensar em si. Negar a si mesmo, obrigada, é trabalhar pelos outros e para os outros, sem levar em conta o que fazemos. Negar a si mesmo é deixar um almoço ou um jantar para ajudar os outros. Ajudar quando não há sacrifício da nossa parte, não traz renúncia de si. Negar a si mesmo é esquecer que existimos e lembrar-nos de que os outros existem. Negar a si mesmo é trabalhar no trabalho alheio, deixando o seu de lado. Negar a si mesmo é sacrificar as comodidades, o bem-estar, o próprio trabalho que nos agrada para fazer o que agrada aos outros. Negar a si mesmo é deixar que os outros usem e abusem de nós, sem um pensamento sequer de queixume. Negar a si mesmo é não dar importância às ofensas e calúnias, não por orgulho, desprezando, mas porque achamos que a ofensa e a calúnia são auxílios que nos vêm de fora para fazermos melhores, assim como os golpes do escalpelo que ferem a pedra, mas dela cavam a estátua. Negar a si mesmo é não aborrecer-se quando alguém nos tira do nosso trabalho para que lhe demos ajuda. Ajudemos especialmente a nossos filhos. Negar a si mesmo é esquecer o corpo quando o espírito tem que trabalhar. Negar a si mesmo é apagar de tal modo a própria personalidade, a própria vontade, que o Cristo que está dentro de nós possa manifestar-se através de nós. E nesse clima de paz, de tranquilidade, com essa mensagem muito tocante, vamos orar, elevando os pensamentos a Deus, nos colocando-nos de uma forma confortável em nossos assentos. Vamos viajar, agradecendo ao Pai. Pai, construtor do universo e de todas as coisas, Jesus, nosso modelo e guia. Amigos espirituais, que nos orienta, que nos intui, que nos instrui. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos nesta casa de oração para aprendermos um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus.
Pedimos, Mestre amado, que Tu abençoe o nosso palestrante, que ele seja um instrumento salutar para trazer a Tua mensagem. Fica conosco não só por esse instante, mas por toda a eternidade. Que assim seja. E a palavra é com você, James. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações, que cada um de nós permanecemos envolvido por esse espírito natalino e que a luz do Divino Mestre Jesus ilumine as nossas consciências, os nossos corações. Quando o amor veio à Terra, era o momento mais marcante da história da humanidade. Quando o amor esteve na Terra, narra os historiadores que em um determinado momento, na Galileia, entre a Galileia e a Palestina, uma jovem moça de rara beleza, de cabelos longos e de um semblante enigmático, que parecia ser um anjo que se desprendeu dos confins do universo e mergulhou na terra. E esta jovem moça, na idade entre 18 e 19 anos aproximadamente, e de uma pele tão macia, um rosto tão leve, quem encontrava com esta jovem moça nos vilarejos da Galileia dizia que ela lembrava algum anjo que se materializou na terra. Em um determinado momento, na sua residência, ela se encontrava em seu quarto quando um foco de luz começou a brilhar na sua janela. E o seu quarto foi invadido por um inexcedível clarão que iluminou todo aquele quarto. E ela ficou extasiada diante daquele fenômeno sobrenatural. Era uma entidade lirial, um espírito de alta hierarquia do mundo maior. Era um desses arcanjos divinos que descia das regiões das bem-aventuranças para mergulhar no mundo em litígio. O mundo em litígio é o nosso planeta Terra. E aquele espírito foi se moldando e daquela luz, daquela luminosidade, daquele arcanjo divino, esse espírito se identifica como Gabriel, o anjo Gabriel. E quando o espírito de Gabriel trava aquele célebre diálogo com aquela jovem moça de rara beleza, dizendo-lhe que era para que ela se preparasse, que ela iria receber em seu ventre materno a luz do mundo, a luz da vida, e que ela foi escolhida para receber o amor encarnado na terra. Quando o amor veio à terra, deste espírito considerado como
o Espírito mais perfeito que colocou as suas pegadas sobre a face da terra. E Maria, ainda muito jovem, ela compartilhou a sua experiência com seus entes queridos e tempos depois, Maria começa a passar pelo processo da gestação. E este Espírito, que é considerado o governador espiritual do planeta Terra, iria, durante um período de 9 meses, que é o período da gestação, se faria presente no ventre materno da jovem Maria de Nazaré. Quando o amor veio à terra, era este Espírito que é a luz do mundo, é este Espírito que mais tarde iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era o coágulo de luz. Naquela jovem moça, ela compartilha com o seu esposo José que um anjo de rara beleza tinha lhe preparado, que ela iria receber o governador espiritual do planeta Terra. Maria, nos nossos dias atuais, ela é tida como a nossa mãe Maria, a irmã maior de todos nós. Quando o amor esteve na terra, ele aparece no início da nossa era cristã, não em um castelo coberto de pratas, ouro e diamantes. Ele mergulha neste mundo chamado Mãe Gaia, da mitologia grega, planeta Terra. Ele nasce de forma tão simples, numa estribaria, onde apenas poucas pessoas presenciaram aquela bebê recém-nascido que abre os olhos para o mundo. E aquela criança, aquele bebê, nos seus primeiros segundos de vida na terra, ao abrir o olhar, o mundo iria se modificar. Aquela criança que Maria, entre os animais, carregava em seus braços, como narra o nosso querido Djalma Mota Argolo, em sua obra A Dimensão Humana do Cristo. Na introdução deste livro, A Dimensão Humana do Cristo, ele vai dizer que Maria, a criança, aquele bebê recém-nascido, sentiu a necessidade de mamar do leite materno de Maria. Daí em diante, essa luz do mundo iria seguir um caminho da proposta que Deus tinha lhe enviado para a terra para iluminar a mente e o coração de cada um de nós. O amor esteve na terra amando de Deus, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Essa inteligência que é amor solicita que este Cristo cósmico, este governador do nosso planeta Terra, este diretor espiritual do nosso sistema solar, viesse pessoalmente à Terra, nos ensinar a cada um de nós a seguir as mesmas pegadas que ele seguiu para se tornar um homem-luz. Pulando na cronologia dos tempos, vamos encontrar Jesus, aquele garoto, aos 12 anos, conversando com seu primo João Batista. Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, Isabel e Maria primas, e elas confabulavam em dizer que
Aquelas duas crianças tinham uma mente, uma mentalidade prodigiosa. Narra Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, que em um determinado momento o menino Jesus apontava para o firmamento, mostrando a João Batista que ele iria partir primeiro com a sua missão espiritual na terra, que João Batista foi o precursor. Jesus, aquele que iria consolidar o reino diferente no nosso planeta Terra. Jesus agora, aos 30 anos, ele começa a lançar sua rede para pescar as almas humanas para esse reino diferente. Em um determinado momento, Jesus dialogando com os discípulos, entre eles Tiago. Basta lembrar que os discípulos, cada um deles tinha um temperamento. Não pense que foi fácil para Jesus administrar os conflitos entre aqueles discípulos. Mas entre os discípulos tinha Tiago, porque Jesus, ele veio nos apresentar a boa nova. Basta lembrar que hoje é 26 de quê? De que ano? E por que a gente ainda não aprendeu a vivenciar o Evangelho? 2023 anos se passaram e a gente ainda não entendeu o reino diferente que Jesus veio apresentar à terra. Não é isso, Mateus? Tiago, Mateus, Tiago e tantos outros questionava Jesus: Rabi, Rabone, que reino é este que o Senhor está nos apresentando? Se Jesus falava de um reino há 2023 anos atrás, e se nós estamos falando desse reino diferente, muitos de nós ainda não conseguimos entender a dimensionalidade deste reino. Então, quando em 1971, aqui em Salvador, no bairro do Pau da Lima, na Mansão do Caminho, um rapaz cujo nome dele é conhecido como Divaldo Pereira Franco, vai psicografar em 1971 um livro cujo título do livro se chama Luz do Mundo. E este livro, Luz do Mundo, psicografado por Divaldo, tendo como o espírito Amélia Rodrigues, que foi uma poetisa, uma teatróloga baiana. Esse espírito, Amélia Rodrigues, vai narrar a luz do mundo na terra, vai narrar em seu capítulo 3 desta obra o reino diferente que Jesus está nos apresentando, convidando a todos a penetrar neste reino diferente. Mas muitos de nós somos como Tiago daquela época, que questionava. Que estranho e enigmático era aquele rabi, pensava Tiago, atormentado em contínuos cismares. É verdade que eu amava, dizia Tiago. Tiago, de fato, amava Jesus. Todavia, por mais profundo como era aquele amor, não conseguia compreendê-lo. Tiago tinha um amor profundo por Jesus, mas não conseguia compreender a profundidade do pensamento de Jesus, que é todo amor. Nós temos o nosso ego. Cada um de nós temos essa estrutura do nosso ego de possessividade. Mas eu diria que o ego do Cristo é um ego cósmico. É um ego holístico. Não é este ego humano da terra.
é algo transcendental. E ele diz assim: a sua mensagem, vai dizer Tiago, a sua mensagem penetrava as almas, as suas atitudes de retidão conseguiam impressioná-lo de forma irreversível. A ação prática de Jesus transformava aquele povo da Galiléia, da Palestina, de Jerusalém, de Tel Aviv hoje, da faixa de Gaza hoje, da Palestina como todo hoje. As regiões de conflito hoje era exatamente o local onde Jesus colocou as suas pegadas. Foi por isso que ele resolveu transplantar o teu evangelho do velho continente para as Américas, conforme está no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele vai dizer, Tiago não conseguia entender que amor era este que amava a todos de forma incondicional. Indubitavelmente considerava magoado, sentia Tiago. No íntimo, fazia-se assistir os sofredores, os enfermos, os carregados de problemas, a fim de aliviá-los. Tiago não conseguia entender que não basta apenas subir na tribuna espírita do GEPEC e falar um discurso teórico. Subimos a tribuna espírita e temos discurso teórico. E a prática? A vivência da prática. É exatamente isso que Jesus estava ensinando a Tiago. E Tiago não conseguia entender que Jesus, ele é a luz do mundo, ele veio trazer a luz, ou melhor, despertar a luz que existe dentro de cada um de nós. Porque Jesus era um teórico prático, Mateus. Ele era um teórico prático. Então, viver, todavia, exclusivamente envolvido pelos leprosos, conviver com os leprosos, até a década de 80, aqui em Salvador, no leprosário de Águas Claras, as pessoas tinham medo de se aproximar de um leproso nos anos 80, aqui em Salvador. Mas havia uma juventude espírita aqui em Salvador naquela época, e que aos domingos, esses jovens espíritas de Salvador, todos os domingos, iam para o leprosário de Águas Claras e passavam a tarde reunido com os leprosos. E nenhum deles adquiriu o bacilo da hanseníase. Em vez de estar jogando frescobol na praia, estava visitando os leprosos. Porque é muito bom falar, mas vá vivenciar. O Evangelho de Jesus é prático, não é só teoria, não é só estudo, é vivência. Jesus é pura vivência com o teu Evangelho, que é a mensagem de amor. E Tiago não entendia isso, meus queridos irmãos. Viver, todavia, exclusivamente envolvido pelos leprosos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, endemoniados, não era atitude correta, pensava Tiago. Além disso, colimando as dificuldades, em quase desacato às autoridades, se permitiu o mestre a convivência com as meretrizes, com as vendedoras de ilusão, que nós chamamos de prostitutas. E os bandidos, os cobradores de impostos, que foi o caso de Zaqueu, sempre detestado, mantendo largas e cordiais tertúlias com eles, dividindo o pão, repartindo o peixe em repastos amigáveis e fraternos. Quando o amor veio à terra, não seria diferente. O amor na terra veio para todos
independente da sua posição social, independente da sua etnia. E aí, Amélia Rodrigues, neste texto, nesta análise do comportamento de Tiago diante deste novo reino que Jesus estava apresentando para a humanidade, ele vai dizer: na terra somos obrigados, considerava preocupado, a viver segundo os padrões tradicionais. Hoje nós estamos na terra vivendo os nossos padrões comportamentais. Não foi isso, Mônica, que a gente estava conversando? Na terra somos obrigados, considerava preocupado, a viver segundo os padrões tradicionais, segundo a posição social. Não foi isso, Mônica? Social que a gente tem na terra. Meus queridos irmãos, amanhã eu não estarei mais aqui. Eu deixarei de existir em corpo físico, mas a minha consciência de ser espiritual continuará. Eu não vou estar mais aqui presente em nenhum de vocês. No dia 26 de dezembro do ano 2123, a exatos 8 horas e 25 minutos do dia 26 de dezembro do ano 2123, a exatos daqui a 100 anos, nenhum de vocês vão estar mais aqui. As futuras gerações não vão saber quem foi vocês. A casa de vocês vão ser habitada por pessoas que ainda não nasceram. E vocês, os quadros que nós temos em casa, desaparecerá. Eu não estou falando aqui da reencarnação, que eu posso falar que poderemos reencarnar sim. O GEPEC, daqui a 100 anos, temos ideia do que será isso aqui. Carlos, sabe lá para onde é que anda Carlos daqui a 100 anos. Ele está ouvindo, não está? James, eu estarei no mundo espiritual. Como eu sou fotógrafo, eu fotografo pessoas, fotografo a natureza e gosto de fotografar pessoas. Me chegou uma foto da Nova Zelândia, em uma praia, na Nova Zelândia, 1916, essa foto em Nova Zelândia, em uma praia. As pessoas tomando banho, crianças, jovens, adolescentes, a praia lotada. Imagine vocês o farol da Barra lotado. Aquela foto de 1916, na Nova Zelândia, em uma praia fotografada por um fotógrafo anônimo. Eu fiquei olhando a foto de uma nitidez impressionante, as pessoas usando roupas de praia em 1916. Havia uma multidão, e aí eu calculei que de 1916 para 2023, não existe mais ninguém naquela praia. Em 2123, daqui a 100 anos, os 8 bilhões de seres humanos que está hoje no planeta Terra não estará mais aqui. Ou estaremos no mundo espiritual, ou reencarnaremos em outras circunstâncias. Ou, a terceira hipótese, ou estaremos em outros mundos, em outros planetas, aqueles que assim mereceram. O reino diferente é o reino eterno que Jesus veio nos dizer, as bem-aventuranças, os reinos das luzes. Não sofre as intempéries dos mundos transitórios. Este reino que Tiago não entendeu, e que Jesus estava clareando a mente, não só de Tiago,
mas de todos. Na terra, somos obrigados, considerava preocupado, a viver segundo os padrões tradicionais. Como remover os velhos óbices sem lhes sofrer as consequências? Que óbices são esses? Esses óbices são os nossos problemas. Cada um de nós temos os nossos problemas. Temos uma pedra dentro do nosso sapato. Quem não tem as suas dificuldades, os seus problemas de relacionamentos? Quem não carrega na sua consciência um sentimento de culpa, de auto-perdão? Que reino seria então? Vai dizer Tiago, afinal de contas, que reino é esse? Então, que reino seria então que ele se referia e se propunha? Que reino era esse que Jesus apresentou a Tiago? Que reino é esse que nós estamos falando hoje? Porque na realidade, vamos fazer uma correção? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é coisa do mercado de vendas da história de Papai Noel. Tem 15 anos que eu não dou presente a ninguém. É mesmo, alguém disse aí, é mesmo. Não dou presente a ninguém. Não dou, meu filho fica me dizendo, meu pai, por que você não dá presente? Não vou lhe dar presente, porque não é você que está fazendo aniversário. Hoje, está completando 19 anos, hoje, 26 de dezembro, 19 anos, no dia 26 de dezembro de 2004, exatamente neste horário, as placas tectônicas na Ásia, no continente asiático, na Oceania, as placas tectônicas mexeram numa profundidade de 11 mil metros de profundidade, criando uma onda gigante que em japonês significa tsunami. Era por volta, horário nosso à noite, no horário lá no Pacífico, pela manhã, a onda gigante com a velocidade de mais de 60 quilômetros, a força do mar, com terremoto, 9,5 do terremoto, matou 300 mil pessoas, enquanto nós, aqui em Lauro de Freitas, estávamos ainda na ressaca de dar presente a Papai Noel. O presente que a humanidade ganhou há 19 anos atrás foi a morte de 300 mil pessoas. Vocês lembram que foi 26 de dezembro de 2004. Por quê? Por quê? No tempo de Jesus não tinha celular, né, Mateus? Então, que reino é este? É esse reino que ele vai nos apresentar aqui e que Tiago não entendeu. Tiago questiona Jesus, o Rabi. Rabi falou algo constrangido. Por que Tiago estava constrangido? Porque não estava entendendo o significado. Que reino é este? Faz algum tempo encontro-me angustiado por dolorosas interrogações. Tiago estava cheio de interrogações. E nós ainda continuamos, minha senhora, com as nossas interrogações. O celeste companheiro fitou-o com olhos transparentes, penetrando-lhe a alma ante aquele gesto carinhoso. Nenhum segredo permanecia oculto diante de Jesus. Porque nada ficava oculto diante de Jesus? Porque ele enxergava as mazelas do Espírito. Alguém tocou em minha veste,
havia uma multidão seguindo Jesus e alguém toca nas túnicas de Jesus e Jesus vai dizer: alguém me tocou, uma virtude de mim saiu. E um dos discípulos vai dizer: mas Rabi, mas todos estão lhe tocando, todos estão tocando em você, mas entre essas pessoas uma virtude saiu de mim. Caminhava 10 leprosos na estrada de Emaús. E Jesus caminhava e os leprosos iam a passos largos na frente. Jesus pronunciou algumas palavras, porque o seu verbo era luz. E ele curou, sem tocar ninguém, pelo magnetismo do Cristo. Dentre os 10, apenas um retornou para agradecer a Jesus. Que reino diferente era esse? É o reino de César. Dai a César. Como é que é o negócio? Dai a César e dai a. E nós estamos dando mais a. Mônica? Estamos dando mais a Deus ou a César? Hã? Se eu estivesse aqui na tribuna do GPEC, em uma terça-feira, há 40 anos atrás, falando aqui, o meu discurso era outro. Eu ia falar sobre as ideias socialistas do Cristo. Que naquela época, no período da ditadura, a gente pegava o pensamento do Cristo e dizia: Jesus, o Cristo tem uma visão socialista cósmica universal. O desprendimento dos bens materiais. Então, nós estamos muito presos ao mundo de César, ao mundo da ilusão, ao mundo do consumo, do ilusório, porque este reino diferente é o reino onde o ladrão jamais roubará e a ferrugem jamais destruirá, porque são virtudes espirituais. Mas no mundo de César, somos regidos pelas leis de César. Vai dizer Sai Baba também. Sai Baba seguia a mesma linha do pensamento do Cristo. Tanto é que John Lennon, ele vai cantar aquela música, que eu não vou cantar aqui porque seria uma tragédia. Mas John Lennon, ao conviver com Sai Baba durante o período da sua vida, ele vai falar sobre Mary Christian, sobre este divino guru na terra, deste espírito de luz da terra. Sai Baba, Yogananda, Buda, Siddhartha Gautama, que é Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Antônio de Pádua, esses grandes avatares, ao mergulhar na terra, são missionários enviados por este Logos divino que é o Cristo. Nenhum desses espíritos vieram à terra sem a autorização do Cristo, que é o governador. Então, ele diz: como sabes, prosseguiu o delicado também, eu anseio pelo mundo da glorificação do nosso Pai entre os infelizes da terra. Todavia, ele dizia isso, todavia, creio que cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos de que reportas e que tu desejamos. Apenas para cuidar desta gente, como poderemos implantar um reino diferente cuidando apenas dessa gente? Nós somos preconceituosos. Aprendi com uma amiga nossa, uma grande espírita aqui na capital baiana, algumas décadas atrás. Ela me contou uma história, ela é uma senhora de idade. James, meu filho,
Uma certa feita eu entrei no ônibus e sentei na primeira poltrona separada para os idosos. E de repente me entra um mendigo de rua. Ele estava todo sujo. Ele exalava podridão. Ele estava com aquela roupa preta, todo sujo, o rosto com placas suja. Era uma fedentina total. E ele sentou ao meu lado, eu encostado na janela do ônibus. Ele sentou e ficou colado a mim. E eu olhei para ele e disse: se Jesus estivesse em meu lugar, o que Jesus faria? Levantaria ou ficaria ao lado daquele homem que exalava fedentina? E eu perguntei a essa minha amiga: o que você fez? Eu continuei, porque se fosse Jesus que estivesse sentado ao lado daquele homem, Jesus não levantaria. Ela me ensinou isso. E eu fiquei imaginando, será que um dia você vai passar por essa experiência? Aquela história dela me tocou. Eu não sei se eu suportaria. Eu fiquei imaginando se eu suportaria ficar ao lado de um homem que exalava podridão. Até que um dia nós somos convidados a colocar em prática o que pregamos na tribuna espírita, no templo evangélico e nas igrejas católicas. Chegou o meu dia, o ônibus vazio. Chegou um indigente, sentou ao meu lado e me lembrei automaticamente do relato de nossa irmã. Quando eu olhei assim, eu disse: agora é o momento de eu dar o meu testemunho. Ele saiu, ele entrou ali em Lobato e foi até a estação da Lapa, ao meu lado. Todo mundo passava e eu encostado lá com ele. Alguém deu risada. Estou contando essa história, esse reino diferente que Jesus, ao dizer que eu vim para conviver com os leprosos, com os endemoniados, com aquele povo que sofria, e Jesus não tinha esse problema. Então viver o evangelho, minha irmã, é a prática. Levante daí, moça. Não, eu vou ficar aqui. E fiquei. Quando ele saiu, eu estava impregnado pelo odor dele. O reino diferente não é apenas o discurso, mas é você tentar, irmão, viver. Eu comentava com o nosso jovem rapaz, Mateus, que aqui em Salvador, a capital da alegria, é considerado onde tem o maior carnaval do mundo. Recebemos quase 2 milhões. Salvador tem 3.600.000 habitantes. No apogeu dos grandes carnavais em Salvador, Salvador chegou a receber 2 milhões de visitantes, de turistas de várias partes do mundo. Nos blocos carnavalescos, pela Avenida 7, eu comentava ao nosso amigo que os trio elétricos, as pessoas passam ali pelo lado do Mosteiro de São Bento, que todos vocês conhecem. Passa na algazarra, na alegria, mas vocês não têm ideia do que tem dentro daquele Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento tem uma das maiores bibliotecas do mundo, com 300.000 livros. Livros do século XIII, que conta a história de uma diversidade, e a maioria do soteropolitano não sabe disso.
e que não é todo mundo que tem acesso lá, você tem que ter autorização ou historiador. Então, meus queridos irmãos, esse reino que Jesus estava propondo à humanidade, quando ele diz: anseio ver-te em Jerusalém, entre os mais expressivos nomes do povo, porque Tiago queria que Jesus estivesse com a casta, com as pessoas da alta sociedade em Jerusalém. Apresentou-se Tiago, emocionado, glorificando passará a posteridade entre aqueles filhos de Israel, que serão sempre venerados pelas gerações futuras. Até hoje o povo de Israel espera pelo Messias prometido. E como o Senhor prosseguisse discretamente, silencioso, indagou inquieto o discípulo agitado. Não dizes nada, mestre? Tiago estava inquieto porque Jesus não respondia nada. O Senhor não vai dizer nada, Rabi ou Rabone? Eu gostaria de ouvir-te a tua opinião. E Jesus diz: tens razão, Tiago. Tens razão em ambicionar os êxitos. Essa ambição é comportamento de pessoas materialistas do mundo de César. Tens toda a razão em mencionar os êxitos que passaram ligeiros e podes afervorar-te a tua conquista, marchando ao lado dos que glorificaram e dominam. És livres de minha parte para avançares pela rota que desejares. Tu é livre, ou seja, você, Tiago, tem o seu livre-arbítrio. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio para ditar o que você vai fazer da sua própria vida, do seu próprio destino. Agora você vai ter que colher o que plantou. Todos têm um livre-arbítrio, mas temos a obrigação e o dever de colher o que nós estamos plantando. Aquele, porém, que amam a meu Pai e me servirem, ao lado dos atormentados, dos enfermos e desventurados, pois que este eu vim para todos. E aí, esse texto de Amélia Rodrigues sobre o reino diferente, quando o amor esteve conosco. Ele diz: o reino de Deus, concluiu o mestre, está dentro de cada um que deseje. Este reino diferente, meus irmãos, está dentro de cada um de vocês. Eu já fiz comentários anteriores aqui nesta casa do telescópio James Webb. O telescópio James Webb está vasculhando os confins do universo. Então, aponta este telescópio para este reino que existe dentro de cada um de nós. Em cada um de nós existem verdadeiras galáxias, verdadeiras estrelas, porque nós somos um micro-universo dentro de um macro-universo. Então, quando Jesus respondeu a Tiago e a todos os discípulos, este reino de Deus, concluiu o mestre, está dentro de cada um de você. Deus está em você. Você é a mais pura expressão do amor do Criador. Você é uma partícula divina do Criador. Este DNA do Criador. Então ele conclui: não é trabalho externo, meus amigos. Não é trabalho externo. Antes, resultado do excelente labor anônimo e sacrificial nas noites de silêncio, nos dias de angústia
e dor libertadora, porque amanhã cada um de nós teremos que dar testemunho da nossa estadia na terra. No dia em que eu retornar ao mundo espiritual, eu vou ter que prestar contas. Não é minha mãe, não é meu pai, não é ninguém. É você com você mesmo. É o autoencontro consigo mesmo no fenômeno da morte. Quando você deixar de existir, os primeiros segundos, os primeiros minutos, quando o seu coração parar de bater no corpo físico, daí então você vai ter os primeiros sintomas emocionais de ter um encontro face a face, não com o outro, não com seus filhos, não com seus pais, mas com você mesmo. É a tua consciência que vem à tona e passa um filme cinematográfico mostrando todas as ações e atitudes que você teve ao longo da sua jornada na terra. Então, quando Jesus diz que este reino está em você, despertem este reino de luz que existe em nós, porque no dia do juízo final, que na realidade é um autoencontro com a sua própria consciência, porque aí você só entrará no reino de Deus depois que prestar contas a você mesmo, com a sua própria consciência. Onde é que está escrita a justiça de Deus, irmão Mateus? Na nossa consciência. O que é céu e inferno? Céu e inferno é um estado de consciência espiritual de cada um. E concluindo, não é? Calou-se o mestre. Tiago, depois de tudo que Jesus disse a Tiago caiu em pesada reflexão enquanto caminhava ao seu lado. Desde então, passou a entender melhor o reino de Deus, aquele que não tem aparências externas e que deve ser conquistado com decisão. Esse textinho só aqui, viu, Nilza, minha irmã, dava para fazer uma palestra inteira. Eu vou repetir. Esse texto que eu vou ler aqui, dá para fazer uma palestra de 1 hora, que diz assim: Tiago caiu em pesada reflexão, enquanto caminhava ao seu lado. Desde então, passou a entender melhor o reino de Deus, aquele que não tem aparências externas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Não tem aparências externas e que deve ser conquistado com decisão. É o que a gente vê muito lá fora. As aparências externas de se autoprojetar, projetar a mensagem de Jesus, ter uma alta aparência no que faz, mas a sua aparência interior, a sua reforma íntima interior, deixa a desejar. E aí ele conclui. Ainda hoje, vai concluir Amélia Rodrigues, ainda hoje, diante dos espíritos difíceis, que somos nós, não é isso? Não somos espíritos assim, que precisa, sabe? Ainda hoje, diante dos espíritos difíceis, dos infelizes e dos perturbados, dos perturbadores e pervertidos, a atitude de muitos cristãos novos não difere daquela que Tiago, embora bem intencionado, conquanto invigilante, mantinha antes do diálogo esclarecedor. Amélia conclui dizendo que muitos de nós somos os Tiago, que não compreendeu ainda, que pega a mensagem de Jesus para a sua autopromoção pessoal, para se autopromover e encher o seu gasofilácio, traduzindo, encher a sua conta bancária, que é realidade. Porque ele iria dizer, concluindo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando o amor esteve na terra,
é este amor chamado Jesus, a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gratidão, muita paz. Obrigada, James, por esse excelente trabalho. E fica essa reflexão, para cada um de nós e nos perguntando, o que é que eu estou fazendo para efetivamente alcançar esse reino dos céus. E dando prosseguimento, tem o sorteio do livro, o qual eu vou pedir a ele para escolher um número. Número 5, nossa irmã Valdelina. Pediu? Você escolhe outro? Ela pediu para passar. Número 2. E os abastos. Passar de novo. Número 9, Ana Bacana. Passa também. Outro número. É porque é um livro que nós trabalhamos com ele aqui, todo mundo já tem. Número 6, bateu na trave que o meu é 7. Dona Nina. A morte sem mistérios. Pode passar, ela já tem. Peraí, aí está sendo demais. Não, peraí. Eu estou com o livro aqui na mão, é 14. Adriano. Olha, agora vai ter mais outro ou não? Vou ter que sortear esse. É? Então, Adriano, leve logo antes que a gente detome, viu, Adriano? Aqui, ó. Eu peguei esse livro. Eu comprei esse livro aí na livraria. Eu tenho esse livro em casa. Eu já fiz um seminário com esse livro. Os Protótipos Humanos é um excelente livro. Eu peguei aí. Foi um investimento de R$10. E quando eu abri aqui o livro, a pessoa que doou esse livro é uma trabalhadora aqui da casa. O nome dela é Ilza Bastos. 3 de novembro de 2017. Eu tive o prazer de conhecer aqui muito rapidamente um jovem, Mateus. Você pode chegar aqui na frente, Mateus? Pode vir aqui. E quando eu peguei esse livro, e ele me falou que ele está estudando para ser seminarista. Ele está estudando, ele está lá no mosteiro de São Bento para ser seminarista. E o pouco que eu conversei com ele, ele vai ser um seminarista diferenciado, seminarista espírita. E quando eu peguei esse livro, eu disse, eu vou dar a ele. Os Protótipos Humanos. É um livro profundo. Eu conheço bem esse livro. Ilza doou para o GPEC, eu que comprei, então é eu que estou dando a você, não é Ilza não, viu? Hein? Você e a Ilza? Pode, não, é porque titia está sentado lá e eu estou aqui. Então, gente, eu estou doando esse livro a ele, que é um livro que vai ampliar
o conhecimento dele como seminarista. Gratidão a todos, muita paz. Dando continuidade, vamos aos nossos avisos, né? A maioria de vocês já conhece os trabalhos da casa. Nós trabalhamos com a comunidade aqui de Lauro de Freitas, em torno de 80 famílias, né, que vivem em estado de vulnerabilidade. Então, a gente fornece cestas básicas, né, a essas famílias, e contamos com a ajuda de cada um de vocês, né, doando um alimento não perecível. E no final do mês a gente monta essas cestas para fazer essa doação. Desde já eu agradeço a todos que colaboram e aqueles que ainda não fazem, por favor, nos ajudem. Nós temos aqui uma lojinha que tem produtos diversos, tá? Também é uma fonte de renda para a gente manter os nossos trabalhos. Vocês, quando entram aí embaixo, também tem a nossa cantina, que serve um delicioso lanche, né? Então, quem não teve a oportunidade de passar lá na entrada, agora na saída, visitem, que tem coisas deliciosas. E também, aqueles que querem se tornar associados, né, contribuintes, a partir de R$10 mensais, né, vocês podem chegar na secretaria e dar o nome de vocês e tal, e todo mês contribuir com o valor que vocês quiserem e puderem. Também é para ajudar a manutenção de nossa casa. Tá ok? Então, desde já, muito obrigada. E que possamos levar a mensagem que foi passada hoje, refletir profundamente e começarmos a pensar na nossa mudança, né? E fazer a pergunta que a amiga dele fez: se fosse Jesus, nas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Se fosse Jesus, o que ele faria para a gente também seguir esse exemplo maior? Agora vamos para nossa prece de encerramento e depois os passes. Pai querido, amado Mestre Jesus, é só gratidão, Senhor, é só gratidão por tudo que fazes por cada um de nós, os teus ensinamentos, Mestre, pela luz que brilha os nossos caminhos. Obrigada. Que nós possamos, Mestre, seguir as tuas pegadas, que nós possamos seguir os teus ensinamentos, buscando fazer a nossa reforma íntima, para que efetivamente um dia alcancemos esse reino que tu nos prometeu. No mais, pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares e em segurança, e que esta luz possamos distribuí-la por onde passarmos e por todos aqueles que estão nos aguardando em nossos lares. Nos dá uma noite de paz, de harmonia, de luz. Fica conosco, Mestre, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja.